Boa tarde. Bem, os primeiros sempre têm sido os sacrificados. E meu nome é Cássio Chirenzano. Sabe-se que estamos aqui numa conferência de imprensa para falar sobre energias renováveis em Moçambique, acerca de várias coisas. E temos que há um leque de perguntas por colocar à mesa que vai participar na conversa de imprensa. E uma das perguntas que gostaria de colocar à mesa, não sei quem vai responder, é a maior conferência sobre os mercados das energias renováveis está para ser organizada no próximo mês e com o apoio da Alemanha e da União Europeia. O que podemos esperar deste evento, concretamente? Não sei a quem lança a pergunta, mas que as mulheres são as primeiras. Obrigado. Eu posso começar? Então, boa tarde, meu nome é Velo Smith, sou a chefe da equipa Infraestrutura, trabalho aqui na delegação da União Europeia em Moçambique. Então, estamos aqui para falar da Conferência Empresarial de Renováveis em Moçambique, a segunda edição. Já fizemos uma edição, mas eu acho que coincidiu com o Covid e talvez era menos dinâmica. Agora já estamos em outra edição. E a conferência quer, sobretudo, acompanhar a grande aposta do governo nesse sector. O governo em Moçambique tem um grande potencial na área das energias renováveis, e então essas energias renováveis, a União Europeia e seus parceiros estão convencidos que é a maneira mais econômica de produzir eletricidade nesse momento. Então, como o país precisa muito mais de eletricidade, porque tem o compromisso de dar acesso à energia a todos os moçambicanos até 2030, nesse momento as cifras estamos em 44% de acesso à energia, melhor nas cidades que na área rural, onde só são uns 8% das famílias que têm acesso. Então, como já vem, uma necessidade muito grande para produzir mais eletricidade, e também a energia renovável é uma fonte que vai criar empregos, vai reforçar a competitividade do país em dos vários setores, incluindo a agricultura e a indústria. Então, o que queremos com esse evento, o que pretendemos fazer, e sobretudo vamos juntar uns 300 pessoas, são de diferentes horizontes, são empresários, mas são também pessoas do mundo financeiro, porque sempre precisamos de financiamento, quando estamos a falar de dar acesso à energia, são então empresas nacionais e internacionais, são atores do setor público, da cooperação, parceiros, tudo isso, e queremos debater o potencial das fontes de energia renovável que são disponíveis no país para acelerar a taxa de eletrificação, mas também queremos atrair mais setor privado no sector. Então, queremos falar do potencial de investimento para o setor privado em Moçambique, nos vários segmentos do mercado, também nas zonas rurais, e também queremos identificar juntos com as empresas as fontes de financiamento para projetos. Então, temos dois dias de conferência, e o terceiro dia é um matchmaking event, onde vamos olhar de mais perto a questão de financiamento. Exato. Bom dia. Sim. Boa tarde. Chamo-me Thierry Kuhn, sou chefe de cooperação na Embaixada da Alemanha e, se permite, só queria adicionar o que a minha colega Verla já referiu. Então, ademais, além disso, o evento também servirá para que o governo moçambicano apresente grande progresso que tem feito na revisão do quadro legal e regulamentar. No último ano apenas, o governo publicou a nova Lei Nacional de Eletricidade e o Regulamento de Acesso à Energia em áreas fora da rede. E visam, entre vários aspectos, adequar o quadro legal
aos desafios do acesso universal à energia. Também visam criar condições para a abertura do setor energético, investimento privados. Então, o evento também queria discutir as oportunidades, mas também encarregá-los do marcos regulatórios do país. E tudo como já foi mencionado, o objetivo é criar um mercado moçambicano de energias renováveis mais dinâmico e competitivo. E um aspecto que queria destacar aqui é que, para além disso, consideramos que Moçambique poderá tornar-se em hub energético na África Austral, porque é um país com vasto potencial nas energias renováveis, não? Tem recursos hídricos, eólicos, solares, e o evento permitirá explorar o potencial posicionado estrategicamente de Moçambique na região. Ainda bem que a Alemanha já interviu e sabe muito bem que a Alemanha é o maior investidor na área de energias renováveis aqui em Moçambique, sobretudo. Qual será o próximo passo depois deste evento que vai acontecer em dezembro? Será que teremos mais investimento ou teremos um pouco mais daquilo que tem sido desembolsado? Obrigado. Uma pergunta muito importante. Então, o próximo passo relacionado com o novo quadro legal? Então, acho que esta lei e o decreto oferecem quadro legal e regulatório que permite duas coisas, não só desenvolvimento mais rápido de projetos, especialmente de energias renováveis, muito importante, mas também facilita a participação do setor privado no setor energético. E a participação do setor privado é importante para ajudar Moçambique para atingir o seu objetivo de acesso universal na energia até 2030 e também alcançar as metas climáticas. Queria continuar com esta pergunta. Okay. Talvez só tocar num ponto. Já agora, boa tarde, Ricardo Pereira, da Associação Moçambicana de Energias Renováveis. Com o apoio da União Europeia e da Embaixada da Alemanha, e através deste programa que o Get Invest, nós conseguimos, a Associação Moçambicana de Energias Renováveis, com os nossos dois parceiros, a Associação Lusófona de Energias Renováveis, que é a ALER, e a AREA, que é a Associação de Eletrificação Rural, vamos então organizar este evento para dia 6 e 7 de dezembro no Hotel Glória. E é de facto tocar neste ponto sobre porque as energias renováveis em Moçambique, e é de facto o maior evento que vai acontecer do setor, tal como já mencionamos, é uma oportunidade para as empresas, mas porque o setor das energias renováveis está cada vez mais dinâmico, está cada vez mais acessível. Estamos a sair agora de um ano em que, agora no COP27, na conferência do COP27, todas estas questões de alterações climáticas, sustentabilidade, o acesso à energia justo foram discutidos, e isto é de facto uma oportunidade para as empresas. Portanto, estamos a falar de mais de 300 empresas e participantes juntos, debaixo do mesmo teto, a terem a oportunidade de falar um com os outros, aprender, mas acima de tudo de dinamizar o setor. Portanto, teremos quem beneficia, teremos vários programas de financiamento a anunciarem os seus novos financiamentos para as empresas em Moçambique e para o setor em geral, mas também teremos toda uma abertura para quem não conhece. Portanto, ainda há uma parte muito importante, e por isso também contamos com o apoio dos nossos parceiros, que é a educação da população em geral e do setor, e das soluções que já existem a nível das energias renováveis. E esta conferência irá, tanto que
temos o formato, da maneira como ela está feita, também permite as empresas exporem as suas soluções. Portanto, não só é a conferência de negócios das energias renováveis, como também haverá uma área de exposição onde todas as soluções, as empresas têm a oportunidade de expor as suas soluções. Obrigado. Vou pedir desculpas ao meu colega Acácio, sei que tem muitas perguntas, mas vou pedir para que me dê espaço também. Boa tarde, meu nome é Vitor Rufino, da Rádio Moçambique. O chefe da cooperação da Embaixada da Alemanha esteve a falar que o evento que vai acontecer a 6 e 7 de dezembro servirá também para que Moçambique apresente o quadro legal, não é? Sobre a questão das energias renováveis. Então, qual será o impacto deste novo quadro legal a ser apresentado? Não percebi a questão de... Que era a questão? Desculpa. Sim, A última parte de... Qual Se será o governo vai apresentar o quadro legal? o quadro legal Sim. no evento, sim. Então, qual será o impacto desse novo quadro legal? Ok. Sim. Obrigada. Então, o novo quadro legal já foi dito, então temos a nova lei de eletricidade que foi aprovada este ano, temos aquele novo regulamento para investir em energia fora de rede e também não esquecemos que temos a AREN, a entidade reguladora, que foi criada já em 2017, mas que agora já está plenamente operacional. Esses eram 3 passos importantes que o governo fez para ter, porque o setor privado, o empresário, o que quer para entrar aqui, para investir no país, é um quadro legal que é estável, transparente, que é fiável e que está bem conhecido. Então, acho que o impacto vai ser mesmo muito grande, mas também deveríamos entrar em diálogo com o setor privado para ver, depois que agora temos esse quadro, o que são as outras necessidades, não? Porque existe agora um quadro, existem também vários instrumentos para financiar investimentos, para derrisgar, se podemos dizer assim em português, os investimentos dos empresários. Agora temos de fazer o teste se o que precisa o setor privado responde ao que tem o setor público e o que os parceiros podem dar. Então vai ser muito importante ouvir também, não só promocionar os instrumentos que existem, mas também ouvir o que agora falta, adaptar os instrumentos para assegurarmos que o quadro legal vai ter o impacto. Muito obrigado. Vou aproveitar também a ocasião para fazer esta pergunta à Meir. Bem, estamos num momento de transição energética. Afinal de contas, como é que Moçambique pode fazer para aproveitar também o lixo para produzir eletricidade? Afinal de contas, existem países que já estão a fazer isso. Nós também estamos numa situação em que o lixo está a matar, mas se pudéssemos aproveitar para fazer energia, estaríamos a juntar o útil ao agradável. Já se pensou nesse aspecto? Obrigada pela pergunta. De facto, e não sei se captaram um bocadinho mais cedo, mas Moçambique, o potencial que Moçambique tem para fornecimento de energia é suficiente para fornecer toda a África Austral. E isto baseado apenas nos recursos renováveis. Portanto, e quando falamos de recursos renováveis, estamos a falar da energia do sol, energia do vento, o eólico, energia hídrica, a geotermia e a biomassa. Para responder especificamente à sua pergunta, na energia dos resíduos, ou em inglês chamado waste to energy, os resíduos para a produção de energia, cá já se faz o reaproveitamento. Nós, neste último mês, este é o maior, sem dúvida, é o maior evento e o que engloba o maior número de pessoas, mas nós, como associação, temos vindo a trabalhar com várias empresas e essas empresas em Moçambique já demonstraram ter a capacidade e no outro dia falávamos especificamente com uma empresa que faz uma produção de frangos e usa toda a parte de resíduos e excrementos dos frangos para produzir o seu próprio biogás. Portanto, já existem, há o mesmo na agropecuária, portanto, já existe soluções em Moçambique, seja o biogás, seja a própria queima de algum ou outro resíduo para a produção de energia. Obviamente, ainda estamos a falar em pequenas escalas, mas que
já tem um impacto direto. Portanto, nesta empresa que falávamos, o biogás, todos os trabalhadores, estão acima de 200 trabalhadores, têm acesso àquele biogás pura e simplesmente de borla. Portanto, podem levar para as suas casas, já adaptaram as suas botijas. Portanto, os impactos já estão lá. E um pouco desta conferência o que traz também é poder contar essas histórias numa plataforma nacional e internacional. Portanto, existe sim, não há dúvida que a parte técnica, portanto, se olharmos para o Japão e outros países assim mais desenvolvidos, por terem um fornecimento constante de resíduos, aí já se consideram tecnologias como incineração e por aí fora. Ainda não é o nosso caso, até porque muitos dos nossos resíduos ainda são biodegradáveis, mas de facto já cá há essa solução. O que nós também entramos, e já agora que estamos a falar de resíduos, há uma componente muito importante que também será discutida, que é o lixo eletrónico, portanto o e-waste. Isto é uma questão bastante importante e já começa a tocar alguns das soluções solares que nós temos, as soluções híbridas incluem baterias, e nós já estamos um passo à frente a trabalhar com as empresas e a perceber como é que se faz o aproveitamento, como é que se faz garantir a economia circular, portanto que não estamos aqui por um lado a produzir por energias renováveis e sustentáveis, mas a poluir por outro lado, não faria sentido. Portanto, é já apresentar essas soluções que já existem a nível nacional. No aproveitamento dos resíduos, qual seria a potência necessária para alimentar, pelo menos a cidade de Maputo, em termos de produção de uma energia de resíduos? É uma pergunta bastante interessante e eu irei confessar que os dados específicos depois podemos partilhar. Porque o consumo, por exemplo, para a área de Maputo, depende se estamos a falar do consumo doméstico ou estamos a falar do consumo industrial. Não é? Portanto, há vários tipos de soluções que se adaptam talvez para uma, não para as outras. Por exemplo, nas energias renováveis hoje em dia já existem muitas soluções autónomas que eu posso colocar os painéis e esta nova, mais uma vez, porque o tempo ser tão perfeito, que é a nova da eletricidade que foi aprovada e o novo regulamento que foi para fora da rede que foi aprovado e os regulamentos específicos, pela primeira vez no nosso país, permitem permitem que o mercado de produção de energia seja independente, e exista uma autonomia. Portanto, hoje em dia, qualquer pessoa como cidadão moçambicano já pode produzir a sua própria energia. Não pode vender à rede, mas pode produzir a sua própria energia. Portanto, já temos aqui algum consumo. Mas isso funciona para nível doméstico, a nível industrial são outras soluções. O que eu talvez irei dizer, em vez de tentar lançar números, acho que os números fica aqui a promessa de os mandar, mas o que poderei dizer é que tanto para a parte doméstica como para a parte industrial, não há dúvida nenhuma que o consumo que temos presentemente para a grande área da província de Maputo já pode ser respondido através das energias renováveis e talvez a parte de resíduos ou o uso de resíduos poderia ser uma das soluções. Mas há tantas outras coisas que podíamos aproveitar com os resíduos e temos tanto sol que se calhar mais vale produzir naquilo que já temos. Portanto, não há um conceito na parte de energia que é não se deve queimar nada que seja com alto teor úmido, não é? Porque se está só a perder energia. Portanto, talvez os resíduos não sejam a melhor solução para Maputo. Existem outros, mas sim, existe essa possibilidade, sem dúvida. Voltando ao chefe de cooperação da Embaixada da Alemanha, gostaria de saber quanto é que já se investiu na área de energias renováveis e quanto é que se espera investir após esse grande evento que teremos em dezembro. Obrigado. Então, primeiro queria colocar aqui a informação que todo investimento público
é uma cooperação, não? É a política do governo de Moçambique. Então, os nossos investimentos faz parte da cooperação de desenvolvimento pública e só para inteiramente alinhado, não? Com o programa do governo de Moçambique. Para dar alguns números e dados, este mês, a cooperação no sector energético entre Moçambique e a Alemanha foi reforçada durante as negociações bilaterais entre o governo alemão e o governo moçambicano, com novos compromissos, em geral, de valor de 199 milhões de euros. As negociações constituem uma oportunidade de iniciar um debate também sobre a parceria climática e de desenvolvimento. E, sobretudo, no setor da energia, já temos, comprometemos como vasto portfólio de 240 milhões de euros em mais ou menos 13 projetos no setor da energia sustentável. E para dar alguns exemplos do nosso investimento que em implementação ou são novos compromissos, então projetos, investimentos em preparação ou futuros planificações. Fazemos a modernização e nova construção de linhas de transmissão e distribuição de energia. Por exemplo, no âmbito do programa STIP, da EDM, STIP, Plano de Investimento de Curto Prazo, né? São pequenos projetos prioritários da EDM na província de Maputo, são a implementação, mas fizemos um novo compromisso durante estas negociações com projetos, reabilitações em a província de Tete, mas também com parceria com a União Europeia, também temos a interligação Moçambique-Malawi. E outro exemplo, reabilitação e nova construção de centrais hidroelétricas, não? Para dar algumas localizações, já trabalhamos também com outros parceiros, em Mavuzi, em Chicamba, fizemos a reabilitação depois das ciclones e da Equenes. E temos novos projetos, não, que fazemos já o compromisso apenas estas negociações em Cuamba e Lixinga, em província de Niassa, no futuro mesmo seria possível começar uma parceria com a União Europeia e outros em Tsate. E temos vários outros instrumentos para também o apoio do setor privado. É o tema, o assunto desta conferência, muito importante, em providenciar serviços energéticos em zonas da rede e fora da rede. Por exemplo, o GetFit é um programa implementado do nosso Banco de Desenvolvimento KfW, instalar 30 megawatt solares fotovoltaicos, mais armazenamento, em uma primeira redora de seleção para EPPs. Pode ser mais, discutamos também para a futura cooperação, outra vez com outros parceiros. E também temos este programa off-grid, fora da rede, né? Vamos instalar várias mini-redes com uma capacidade total de pelo menos 3 megawatts, mais pequenas, mas importante também. Então, só a contribuição alemã é mais ou menos 50 milhões de euros nestes dois programas e vamos crescer. Ter muitos parceiros neste grupo. Para terminar, também fora da rede, que é importante e interessante para o setor privado, temos programas desde 2009, também com outros parceiros, Energizing Development, ENDEF, e já fornecemos acesso à energia a mais de 2 milhões de pessoas através da densificação da rede, lanternas solares, sistemas solares domésticos e fogões melhorados.
Então, posso continuar um pouco assim, mas já estamos a intensificar a cooperação com o governo moçambicano e com grupos de parceiros. Estamos muito entusiasmados para continuar esta cooperação. E para a União Europeia, qual seria o fundo a ser aberto no Fundo Europeu para apoiar as energias renováveis? Quanto que talvez poderia se desembolsar, tendo em conta que acho que a Alemanha está a falar particularmente do governo alemão, está a falar do FID. Então, quanto à União Europeia, o que nós poderíamos ter quanto ao fundo europeu, daquilo que poderia se usar para apoio às energias renováveis em Moçambique? Ou já tem esse projeto, esse plano para apoiar as energias renováveis aqui em Moçambique? E se tiver, gostaria de saber quanto é que poderia ser investido para as energias renováveis. Ok, muito obrigada. Talvez algumas palavras sobre a nossa cooperação, também a nossa parceria. Então, nós estamos a apoiar o governo em 3 objetivos principais, que é a energia para todos até 2030, que também vai ser um hub regional, um exportador de energia. Como já disse, a MER pode ser provedor de energia para a região inteira, mas tem de produzir mais energia, então. E o terceiro objetivo seria que estamos apoiando e de pôr mais energias renováveis na matriz energética. Então, nós, do nosso lado, a União Europeia, todos os programas que desenvolvimos com o governo têm 2 palavras-chave, a palavra energia renovável e outra palavra-chave é setor privado, participação do setor privado. Então, temos um portfólio de projetos também importante, que são quase 200 milhões de euros que temos comprometidos até agora, mas como sempre contamos com um investimento do setor privado, ao final temos um monte de 1 bilhão de euros, se queremos, porque tem um efeito de alavancamento, alavancamos fundos. Então, nós trabalhamos como equipa Europa, temos um novo programa que chama-se Global Gateway, que é o nosso novo programa de investimento para os países parceiros. Então, é ali a energia verde, a energia limpa também joga um papel central. Então, já ouviram da Alemanha, temos muitas parcerias com a Alemanha, mas não só, também com a França e com outros Estados-membros. E o que vamos lançar aqui, particularmente na conferência, que seria muito interessante para assistir, não só como o setor privado, mas também vocês, para fazer todas as perguntas, é um instrumento financeiro particularmente para o setor privado, que chama-se Electrify. E aí vamos abrir uma janela país, porque é um instrumento global, mas sentimos que os países têm necessidades diferentes, os países não sempre são iguais, e o setor privado é interessado também, depende do país, do que precisam. Então vamos lançar esse programa que tem 15 milhões de euros, e que é especificamente para atrair mais setor privado que vai investir no país. E finalmente quero dizer que o investimento no setor privado é uma coisa, mas a União Europeia também dá muita importância à affordability da eletricidade, não? Que toda a gente, geralmente todos os cidadãos, podem pagar a eletricidade ao final do dia, não? Que não é porque o setor privado entra no jogo que depois a eletricidade tem de ser um bem só para a gente que pode pagar. Obrigada. Boa tarde, Jaime Inácio. Só talvez para a parte de Moçambique, né? Gostava de perceber, só em termos de números, na verdade, temos este projeto de governo, que é até 2030, todos os moçambicanos estarem, todo Moçambique estar iluminado. O governo diz que conta com o setor privado, melhor, conta com as energias renováveis, uma fasquia de 20%. Estamos agora em 2022. Eu gostava de saber se haverá possibilidade de, dentro de 8 anos, quer dizer, a ala que lida com energias renováveis conseguir, de certa forma, correr até encontrar esta realidade
dentro de 8 anos, uma situação em que atualmente fala-se de 4,2 em termos de contribuição das energias renováveis, já para os 40% avançados em todo o país. Gostava de saber se isto será ou não possível dentro dos 8 anos que nos restam. Ok, obrigado pela pergunta. Portanto, o compromisso que o governo de Moçambique assume, tal como vários governos, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e neste caso o Objetivo 7, que é acesso universal até 2030. Acesso universal sendo acesso à energia para todos os moçambicanos. Como diz muito bem, nós estamos a 40%. Será que em 8 anos chegaremos lá? Eu não sou o governo, portanto não irei responder em nome do governo, mas de facto é o que eu posso dizer, e sendo representante da associação que também fala pelo setor privado que está nas energias renováveis, o desafio foi lançado, cabe às empresas e aos parceiros que já demonstraram aqui toda a disponibilidade financeira para ajudar, responder a esse desafio. As energias renováveis irão responder a maior parte desse acesso. Isso posso garantir sem grandes dúvidas, por uma razão muito simples. Haverá um esforço, e continua a haver um esforço enormíssimo, que é feito na parte de extensão da rede nacional, e isso continuará a ser feito, e considerarão a ser eletrificadas milhões de moçambicanos e moçambicanas através da extensão da rede. Mas, dado a nossa diferença entre a parte rural e a parte urbana, e quem está mais na parte rural, cada vez mais disperso em zonas populacionais pouco densas e normalmente longe da rede nacional, a resposta que tem são as soluções descentralizadas. E essas soluções descentralizadas passam pelo o que é aqui considerado a nível do regulatório, que é todo o acesso fora da rede. E o acesso fora da rede toca em mini-redes, em sistemas solares caseiros e em soluções de cozinha limpa. E é importante fazer esta diferença, que é uma questão é acesso à eletrificação, outra coisa é acesso à energia. Portanto, garantindo que os moçambicanos que usam biomassa para fazer todas as suas necessidades energéticas, cozinhar, aquecer água e por aí fora, estão a fazê-lo através de tecnologias limpas, é também uma contribuição a um acesso universal. Portanto, nessa questão, acho que o desafio está lá, é um desafio enorme, mas não há sem dúvida hoje soluções nacionais, financiamento existe, a parte de tecnologia também está lá, a tecnologia, especificamente nas áreas das energias renováveis, tem vindo a ter um progresso enormíssimo e, portanto, é sem dúvida um dos maiores contributos das energias renováveis, será fora da rede. Dentro da rede também haverá um grande compromisso, dado que a própria Eletricidade de Moçambique, a EDM, também já assumiu o compromisso que até 2030, dentro da sua estratégia, de pelo menos acima de 400 megawatts virão também de fontes renováveis. E mencionamos aqui o programa ProLer, que é apoiado pela União Europeia, o programa Get Fit Moçambique, apoiado também pela União Europeia, pela Embaixada da Alemanha e pelo QFW, que são tudo projetos que também financiam, ou tudo programas que financiam projetos ligados à rede diretamente e que irão também contribuir para esse acesso. Estar a dizer qual é a percentagem de acesso em 8 anos seria olhar para uma bola mágica, infelizmente não a tenho, mas que sem dúvida haverá a maior contribuição virá das energias renováveis, isso é com certeza. Obrigado. Talvez só para fechar, né? Qual é o benefício em que as empresas que vão participar deste evento terão? Ok, muito obrigado por essa pergunta. De facto, este evento de 6 e 7 de dezembro no Hotel Glória terá vários benefícios para as empresas que irão participar.
A primeira, e aí aplica-se a todos os participantes, é de facto o conhecimento. Os 2 dias, portanto, dia 1 sendo o dia 6 e dia 2 sendo o dia 7, irão tocar em todos os tópicos deste setor. Portanto, iremos cobrir a parte regulatória, iremos cobrir os projetos dentro da rede, os projetos fora da rede, os projetos a nível de comercial e industrial. Iremos também cobrir financiamento. Iremos dar, através do Get Invest, que é o nosso parceiro também, existe aqui o que foi chamado a ferramenta de matchmaking, portanto, permitir que empresas encontrem as outras empresas que estão alocadas, portanto, mais de 450 espaços para oportunidades e negociação entre as várias empresas. Haverá também, e já agora aproveito este momento para dizer que nós também, portanto, a conferência em si, por ser financiada pela União Europeia e pelos parceiros que aqui estão, é totalmente grátis o acesso. No entanto, as empresas que se queiram destacar, tendo a sua própria cabine para a parte de exposição ou o seu próprio logo, existem pacotes de patrocínios que são possíveis a aderir. Portanto, este evento dará também uma oportunidade às empresas de se destacarem perante o mercado que hoje em dia é altamente competitivo. E eu aqui apelo às empresas nacionais a participarem, a demonstrarem, porque tal como em outros setores, estas soluções já existem várias, existe uma competição muito forte a nível de soluções tecnológicas, portanto, as empresas europeias, as empresas mesmo aqui à nossa volta em redor, já têm as soluções, mas são as empresas moçambicanas que têm o contexto, que sabem como fazer um negócio em Moçambique, que sabem aonde é que estão as necessidades, e esta de facto é um evento que vai permitir criar essas sinergias. Portanto, tanto da parte de visibilidade como da parte de estabelecer possíveis alvos de negócio. E depois tem toda esta terceira componente que mencionei, que é a parte de facto de ter o conhecimento. Iremos também, haverá, já mencionado pela União Europeia, haverá lançamento de linhas de financiamento, portanto, isso, para quem está à procura de financiamento, aqui está uma oportunidade única de se receber em primeira mão e poder registar-se e poder saber quais são os passos. E também haverá, então, toda esta questão que mencionamos, que é muitos desenvolvimentos que aconteceram no nosso setor. Na parte regulatória, esperemos que até lá muitos dos regulamentos também já estejam aprovados. E na parte de financiamento, dado que, tirando algumas lições do COP27, será também um evento de muita aprendizagem. Nós iremos lançar, a AMER e a ALER lançarão também o relatório que se chama Resumo das Renováveis 2024, que contém toda a informação sobre o setor, 2022, peço desculpa, que contém toda a informação que aconteceu durante este ano. Já lançamos em 2021, iremos lançar em 2022 e permite a quem não conhece nada sobre o setor, mas também quem está a ter acesso aos dados reais. E já agora dizer que este relatório é de facto uma iniciativa e um exercício de todos que estão presentes no setor, pois todas a parte tanto o governo de Moçambique, como várias das instituições moçambicanas, como o nível dos parceiros e do setor privado, todos contribuem para este relatório e para ter acesso a esta informação. Bem, eu aqui abri e devo ser eu a fechar e agradeço imenso pelas respostas. Acredito que serão bem tratadas as respostas noticialmente. E muito obrigado, sem palavras. Muito obrigado.